Muito bom dia a todos, em nome do Senhor Jesus. Uma alegria estarmos aqui reunidos para mais este momento de culto. E hoje temos uma presença especial de um casal que veio de bem longe, lá de Manaus. Pastor José Carlos, Dona Eurídice, podem ficar de pé, por favor. Esse casal ele é muito especial aqui para a história da IBE. E o pastor José, ele é o pai do Jonatas, podem sentar, é o pai do Jonatas e é aquele que esteve aqui ano passado, deu aquela palestra de ciência e fé, doutor, e engajado, né, nessa área. E inclusive eu conheci o pastor Jonathan através do Jonatas, que é meu amigo, e o pastor José Carlos ajudou lá no início da igreja, lá na Carlos Gomes, antes até, acho que até na casa do Jonathan, né? Exatamente. Na casa do Jonathan, pastor José Carlos pregou lá e no final eu vou pedir para o pastor orar aqui, porque a voz dele é muito potente e a gente fica muito feliz com a presença do pastor, Dona Eurídice. Mandei um abraço para os irmãos lá de Manaus também. É uma alegria estarmos aqui com os irmãos. E também, resposta de oração, compartilhando com a igreja. Semana passada oramos pela Ana, filha Pedro e Bruna, que ela fez a retirada do apêndice. E ela já está em casa, graças a Deus. Foi tudo bem na cirurgia, passou um tempinho, a semana no hospital, teve algumas dores, mas já está em casa, recebeu alta, os pais estão tranquilos. E eles fizeram questão de agradecer a igreja. Agradeceram a igreja pelas orações, que foi muito importante, e se Deus quiser, semana que vem estão de novo conosco. E é uma alegria também termos aqui o senhor Adão, Arthur, e semana passada estivemos com essa querida família no falecimento da dona Zuleide, e oramos com essa família, e nos alegramos em ter os irmãos aqui conosco, e continuamos orando pelo consolo do Senhor, pelo conforto do Senhor, e que Deus continue abençoando e usando a vida dos irmãos na missão que temos ainda de proclamar o Evangelho. Amém? E vamos então continuar o nosso estudo em Gálatas. E nós temos aqui esse costume de seguirmos expositivamente os livros da Bíblia, procurando entender aquilo que a palavra quer nos dizer. E como nós temos visto, Paulo escreveu essa carta para as igrejas na Galácia, igrejas que foram plantadas por ele mesmo em sua primeira viagem missionária com Barnabé. Mas agora essas igrejas estavam sendo invadidas por falsos mestres, falsos pregadores, que eram os judaizantes, que pregavam um falso evangelho, ensinando a necessidade de se guardar a lei junto com a fé em Cristo para a salvação, enfatizando principalmente a circuncisão, as leis dietárias, não comer certos alimentos, como carne de porco e alguns outros animais impuros, e também a guarda de dias do calendário judaico. E esses falsos mestres, eles diziam que Paulo pregava um evangelho bom, mas incompleto. Era incompleto o evangelho. Até que é razoável, até que é bonzinho. Mas não é o evangelho todo, não é o evangelho completo. E era um evangelho diferente do que os outros 12 apóstolos pregavam. Eles faziam essa distinção. E se diziam, inclusive, enviados dos verdadeiros apóstolos lá de Jerusalém, que eles vieram de Jerusalém. Então, eles chegavam com toda essa pompa. Não, somos amigos dos verdadeiros, dos grandiosos apóstolos. Paulo não, Paulo é pequeno, ele não deve ser considerado um verdadeiro apóstolo. Ele tá começando, ele tem que aprender muita coisa ainda. E eles faziam isso com o objetivo de denegrir principalmente a mensagem que Paulo pregava, que era o evangelho da graça, o verdadeiro evangelho. Conteúdo essencial da nossa fé. E eles queriam também quebrar a unidade entre os apóstolos, dando a entender que existia contradição entre a mensagem de Paulo e os 12. E semana passada, então, nós terminamos o capítulo 1 e nós vimos que Paulo argumentou que havia recebido o evangelho diretamente do Senhor Deus, revelação de Deus, como instrumento, como apóstolo. Foi comissionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo e ele trouxe o exemplo da sua conversão impactante.
como evidência do poder deste verdadeiro evangelho que vem da parte do Senhor. Hoje, em nosso texto, começamos o capítulo 2. E veremos que Paulo procura mostrar que o seu evangelho ele não é diferente, mas exatamente o mesmo dos demais apóstolos. Eles estavam em plena comunhão, em plena unidade. Por isso Paulo vai narrar no nosso texto hoje uma importante reunião. Gente, foi uma reunião histórica. Uma reunião histórica de Paulo com os apóstolos. O que aconteceu neste momento aqui tem impacto direto com a gente hoje. Nós vamos ver isso. Então foi um momento muito importante na história da igreja, a reunião de Paulo com os apóstolos, e ali eles confirmando a unidade entre eles na pregação e nas implicações práticas desse evangelho entre os gentios. Não existem diferentes evangelhos, mas apenas um único evangelho verdadeiro da graça, que deve ser pregado para povos distintos. Por isso terá aplicações diferentes, terá adaptação em relação à cultura, diferentes culturas entre judeus e gentios, mas a sua mensagem, na essência, será sempre a mesma, conteúdo mesmo, e nós não podemos perverter essa mensagem essencial do Evangelho de Jesus Cristo. Então esse será o nosso assunto hoje. Vamos passar esse texto do verso 1 a 10 e vamos finalizar depois procurando algumas aplicações para nós hoje, sobre o que esse texto traz de relevância para nós hoje aqui em Porto Alegre no ano de 2018, ok? Para começar, vamos ao nosso Deus em oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos, por isso tu és o Deus único e verdadeiro, santo, exaltado nas alturas, tu és o único digno de todo o nosso louvor e adoração, Pai. Pai, te louvamos pelo Evangelho da graça, te louvamos, ó Deus, pela salvação que temos em Jesus Cristo, te louvamos pela liberdade que nós temos neste verdadeiro Evangelho, Pai. Diferentes culturas, diferentes povos sendo alcançados pela mesma mensagem, Pai, que é viva e perdura pelos séculos dos séculos, trazendo glória ao teu nome, trazendo salvação, trazendo liberdade, libertando vidas da escravidão do pecado, libertando vidas, ó Deus, da miséria em que nos encontramos, onde nós mesmos nos colocamos pelos nossos próprios pecados, mas o Senhor vem a nós com graça, através dessa mensagem poderosa. Obrigado, Senhor. Obrigado também por esse momento precioso na história que nós lemos aqui, que Paulo descreve na carta aos Gálatas, e rogamos a tua graça para entendermos esse texto. Pai, fala aos corações nessa manhã. Faz aquilo que só o teu Espírito pode fazer. Traz, Senhor, cativos pensamentos nesse momento. Acalma os nossos corações. Acalma, Senhor, leva embora as ansiedades, as preocupações da semana. E que temos agora esse momento, Senhor, precioso, onde o Senhor fala e nós prestamos culto, ouvindo a tua palavra, Senhor, prestando atenção e sendo transformadas por ela no poder do Espírito. Eu rogo a tua graça também para ser fiel ao texto bíblico e trazer essa mensagem a esses queridos irmãos, Pai. Oramos assim, na dependência de Cristo, no nome dele, Senhor. Amém. Muito bem, vamos abrir então as nossas Bíblias lá em Gálatas, capítulo 2. Posicionar nossos aplicativos lá. Aproveita para sair do WhatsApp, desligar o Face também. E vamos nos concentrar agora nessa mensagem. E vamos ler então a partir do verso 1 e observar inicialmente como foi o primeiro momento desse importante encontro, a reunião de Paulo com os principais líderes da igreja de Jerusalém, Pedro, Tiago e João. Escute com fé a palavra do nosso Deus que diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Até aqui, por enquanto, a leitura da palavra. Então, Paulo diz que subiu outra vez para Jerusalém, e devemos entender pelo contexto, e ele subiu aqui com Barnabé e Tito. Tito, os irmãos sabem, era um filho na fé de Paulo, companheiro de viagens, o mesmo que depois ele escreve a carta pastoral de Tito, que nós já estudamos aqui também como igreja.
E essa viagem foi depois da mencionada no verso 18 que nós estudamos na semana passada, após a sua conversão. E os estudiosos, eles discutem aqui sobre quando que se deu essa viagem, não há consenso. Mas alguns bons comentaristas concordam que se deu no momento que Paulo e Barnabé foram da igreja de Antioquia, aquela igreja gentia, a primeira igreja plantada fora da região de Jerusalém, uma igreja missionária, né, que enviava inclusive Paulo e Barnabé. Então eles saíram daquela igreja e foram até Jerusalém com as ofertas aos crentes pobres. Isso está relatado lá em Atos capítulo 11, versículo 27. E Paulo diz aqui que eles subiam em obediência a uma revelação. E se realmente a viagem aconteceu neste período, Paulo pode estar se referindo aqui ao profeta Ágabo, lá no primeiro século, aquele momento especial, que disse que haveria grande fome no mundo, e disso resultou a coleta de mantimentos para os crentes pobres. E Paulo diz que ao chegar em Jerusalém, ele procurou aqueles de maior influência, ou seja, ele está falando dos líderes, ele está falando aqui dos apóstolos, Pedro, Tiago e João. Para quê? Para expor o evangelho que pregava e os resultados que esse evangelho estava produzindo entre os gentios. Muitas conversões acontecendo entre os gentios nas viagens que Paulo estava tendo. Então, Paulo se apresenta assim, ele apresenta o conteúdo da mensagem, ele apresenta o resultado, com o objetivo de ter o apoio dos apóstolos a respeito das implicações do evangelho entre os gentios. A viagem de Paulo não foi motivada para buscar a certificação dos apóstolos, como se eles tivessem dúvida se o evangelho dele era verdadeiro ou não. Não, não foi para buscar, ele tinha certeza disso. Recebeu o evangelho diretamente do Senhor Jesus. A viagem também não foi motivada por desconfiança de que talvez os apóstolos estivessem pregando um evangelho diferente do dele. Não foi essa a motivação. O que Paulo temia aqui era que os apóstolos tivessem dúvidas em relação às implicações sobre como um gentil convertido deveria viver na prática. Isso era uma certa novidade para os apóstolos. Será que eles exigiriam que os gentios adotassem costumes judaicos também? E devemos lembrar que os apóstolos eram todos judeus. Todos judeus. E eles continuavam vivendo em Jerusalém. Diferente de Paulo. Paulo já estava vivendo entre os gentios e começando a perceber essa realidade. Um monte de gentios se convertendo. Como que eles vão viver agora? Então, essas questões começaram a serem fomentadas. E devemos entender também que lá no primeiro século, em Jerusalém, muitos judeus crentes, convertidos, verdadeiramente salvos, eles continuaram, de certa forma, guardando alguns costumes judaicos. Entendendo que a lei não era necessária para a salvação, mas eles praticavam alguns cerimoniais. Iam ao templo, guardavam algumas restrições alimentares, sabendo que isso não era necessário para a salvação, mas como aspecto cultural. Eles cresceram assim. Eles estavam totalmente acostumados com esta cultura, com aquelas restrições de alimentos, com aquelas exigências, né, da lei. Então, eles sabiam que aquilo não era necessário para a salvação, mas continuavam praticando isso. E, de certa forma, isso não tinha problema. O problema era exigir essas práticas como se fosse necessária para a salvação. Como se isso fosse o identificador de um crente verdadeiro. E o pior, começar a exigir isso dos gentios. Então, Keller explica a tensão deste momento dizendo o seguinte: seria muito fácil para eles, apóstolos, deixar de perceber as implicações do evangelho quando se tratava de viver como um cristão gentil. Teria sido natural para eles dizer: claro que todos os cristãos devem comer comida kosher, que é a comida que obedece à lei judaica. Eles cresceram assim. Óbvio, um crente tem que comer isso. Ou coisa parecida. Mas os desdobramentos desse pequeno erro teriam sido enormes. Existiriam dois partidos opostos dentro do cristianismo, hostis um ao outro na questão fundamental da necessidade de acrescentar comportamentos externos à crença
interna em Cristo, a fim de sermos salvos. Por isso Paulo disse que a liberdade que temos em Cristo, no verso 4, se encontrava sob ameaça. E que, portanto, a verdade do Evangelho estava em jogo, no verso 5. Essa reunião podia ter acabado por dividir a igreja, ainda em estágio tão inicial de sua vida, fazendo emergir duas religiões diferentes. Percebam a tensão, percebam o peso dessa reunião. Ou se não tivesse dividido a igreja, talvez seria uma única igreja, ainda adotando costumes judaicos. E isso afetaria nós hoje. E talvez nós hoje todos teríamos que ser circuncidados, não poderíamos comer aquele churrasquinho de carne de porco delicioso, ou aquela feijoada, ou muitas outras consequências terríveis. Mas pela graça de Deus houve concordância entre eles, como veremos mais à frente. E avançando no texto, vamos observar que nesta viagem a Jerusalém, Paulo teve também um embate com os judaizantes, os falsos irmãos, que queriam exigir a circuncisão de Tito, que era um gentil crente. Vamos ler a partir do versículo 3. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então Paulo teve este embate com os falsos irmãos, que começaram ali se intrometer entre os verdadeiros crentes, e eles exigiam que Tito, que era um gentil, que chegou lá em Jerusalém junto com Paulo, para ser considerado um verdadeiro cristão, um cristão completo, deveria ser circuncidado. Era a marca lá de um distintivo judaico. Mas Paulo, nesse momento, foi muito firme. Paulo não cedeu. Não cedeu, nem por uma hora, ele diz aqui, as exigências dele, pois percebeu que neste momento emblemático, neste momento importante, a verdade do Evangelho da Graça estava em jogo. Como diz o pastor Nicodemos, também tem uma excelente pregação neste texto, me ajudou muito aqui na preparação dessa mensagem. Ele diz o seguinte: era assim que Paulo enxergava a tentativa de circuncidar Tito. Se o jovem obreiro fosse circuncidado sendo um gentil, isso seria uma derrota para o Evangelho. Não seria um problema pessoal e localizado, mas sim um incidente emblemático. Se Tito fosse circuncidado, os demais cristãos gentios também teriam de passar pela circuncisão. Todos os cristãos teriam que se tornar judeus e hoje seríamos uma igreja judaica. Essa reunião em Jerusalém talvez tenha sido o momento mais crítico para o Evangelho. Decidiu-se ali se prevaleceria o Evangelho da graça, da misericórdia e da fé em Cristo Jesus sem as obras da lei, ou se venceria o Evangelho dos judaizantes. E graças a Deus, o Evangelho da graça triunfou através da firmeza de homens como Paulo. E aí então Nicodemos ele conclui dizendo: o Evangelho verdadeiro é o Evangelho da liberdade. Aquele que nos libera das obrigações legalistas e cerimoniais da lei e nos dá a salvação gratuita em Jesus Cristo. Esse Evangelho possibilita que qualquer pessoa, por mais pecadora e fraca, seja salva pela fé em Jesus Cristo. Paulo estava lutando não apenas pelo seu amigo Tito, mas pela verdade do Evangelho, para que este permanecesse conforme ele havia recebido de Deus e como deve sempre ser. E o resultado desse seu empenho foi maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Vitória do Evangelho. E avançando no texto, vamos perceber que os apóstolos, eles terminam então essa reunião, se desvencilhando lá dos judaizantes chatos, eles terminam essa reunião em perfeito acordo, em perfeita comunhão, em perfeita unidade, à luz do verdadeiro Evangelho. Vamos ler aí a partir do versículo 6. Acompanhe comigo a leitura. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo, que me pareciam ser alguma coisa
nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam, a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, que também me esforcei por fazer. Então notem que Paulo diz aqui no verso 6, ele usa a expressão, aqueles que pareciam ser de maior influência, e ele está falando dos apóstolos. E parece que ele está dando uma depreciada neles aqui, né? Mas não é isso. Não é isso, com certeza não é isso. Comentaristas sugerem aqui que ele estaria usando a mesma linguagem que os judaizantes usavam. Que os falsos mestres usavam quando pregavam lá para os Gálatas, uma expressão que eles usavam para se referir aos 12 apóstolos com um tom de exaltação. Eles usavam esse termo, os de maior influência, estes verdadeiros apóstolos, e eles faziam isso em comparação com Paulo, que era de menor influência. Então, os de maior influência, esses aí a gente tem que ouvir, o evangelho deles é diferente, esses de maior influência, e eles faziam isso exatamente com o objetivo de denegrir Paulo e a sua mensagem, o evangelho da graça. Então Paulo não está desprezando os outros apóstolos aqui, mas estaria de certa forma sendo um pouco irônico. Usando a linguagem dos judaizantes, Paulo estaria dizendo algo do tipo, em outras palavras, então Gálatas, vejam como são as coisas. Esses apóstolos de grandiosa posição, de maior influência que os judaizantes aí estão falando, e aliás eu não dou a mínima para o status da posição, porque eu sou igual a eles, e Deus julga o coração, não a aparência. Mas estes grandiosos apóstolos, eles não me acrescentaram nada. Ou seja, eles não corrigiram a mensagem que eu prego. Eu falei para eles, eu expus para eles tudo o que estava acontecendo. Eles não me corrigiram, eles não falaram, está faltando coisa aí. Não, pelo contrário, nós pregamos o mesmo evangelho da graça. E nessa reunião, conforme os versos 7 e 9 nos mostram, eles apenas identificaram os diferentes campos de ministério. Paulo pregaria o evangelho para os gentios, da incircuncisão, e Pedro para os judeus, da circuncisão. Então é o mesmo evangelho da graça, sendo pregado para diferentes povos e culturas, com aplicações diferentes, mas um único evangelho. E claro que devemos entender aqui que essa regra não era absoluta, pois quando Paulo chegava nas cidades, ele procurava quem para pregar primeiro? Judeus. Ia nas sinagogas. Então não era uma regra absoluta. E Pedro pregou para os gentios também. Os irmãos lembram um exemplo também emblemático lá em quando ele pregou a Cornélio, lá em Atos. E ele estava bem relutante, não queria entrar na casa de um gentil por causa de toda aquela barreira cultural, racial que eles estavam acostumados, mas Deus mostrou para ele, não, nada a ver, nada a ver. Pedro, vai lá, eles fazem parte da minha família, tem os meus eleitos também entre os gentios. Vai alcançá-los com a pregação do evangelho da graça, através daquela visão, né, dos animais no grande lençol, e Pedro entendeu que a mensagem se referia aos gentios. Então não era uma regra absoluta, mas como regra geral, eles se concentraram nestes campos específicos. Pedro, Tiago e João mais aos judeus e Paulo mais aos gentios. Por isso que muitas vezes ele é chamado de apóstolo dos gentios. E meus irmãos, o desfecho dessa reunião foi espetacular, foi maravilhoso. Os apóstolos reconheceram que a graça de Deus estava sobre Paulo. Pelo conteúdo puro de sua mensagem, pelo amor que ele tinha pela salvação das almas, pela sua conduta e pelo resultado que o seu ministério apresentava, muitas conversões, e então eles apertaram as mãos como gesto de plena comunhão, plena concordância na pregação e na prática do evangelho. E interessante, pois esse episódio nos mostra que aqueles que pensam que existe
conflito de teologias entre os apóstolos estão muito enganados. Até o Orton entrou um pouquinho no assunto, falando da aparente contradição entre Tiago e Paulo, como se eles estivessem falando de forma diferente sobre a justificação, o que não é verdade. E essa cena aqui mostra a plena concordância que eles tinham. William Hendrickson diz o seguinte: o Novo Testamento não é uma mescla de teologias conflitantes, a teologia de João, a teologia de Paulo, etc. Porém, uma unidade harmoniosa, linda, amplamente variegada, ou seja, diversificada, com implicações diferentes. É um fato notável que os 5 homens cujo aperto de mão se descreve aqui produziram não menos que 21 dos 27 livros do Novo Testamento. Que aperto de mão foi esse, hein, gente? Que reunião pesada nós tivemos ali, e a vitória do Evangelho da Graça através da firmeza destes homens incríveis. Graças ao Senhor. E Paulo finaliza essa parte dizendo que a única recomendação dos apóstolos para ele foi para lembrar dos pobres em Jerusalém. E se realmente essa viagem aqui aconteceu conforme o período de Atos 11, Paulo já estava obedecendo isso, pois trouxe as ofertas da igreja de Antioquia e continuaria levantando ofertas para os irmãos pobres em Jerusalém. E este é um cuidado que a vida cristã deve manifestar, este cuidado constante pelos nossos irmãos necessitados. A fé verdadeira sempre frutifica em obras de caridade. Amém? Com esse cuidado com os irmãos, primariamente, né, os irmãos na fé. Amém? E vamos então concluir com algumas aplicações. Que lições que nós podemos tirar de tudo isso que nós ouvimos, deste momento tão importante, a história da igreja, essa unidade entre os apóstolos? Que lições nós podemos tirar para nós hoje? A primeira questão que eu destaco, obviamente, é que existe apenas um evangelho, que deve ser pregado para diferentes povos, épocas e culturas. Este texto em Gálatas nos deixa muito claro que existe um único evangelho verdadeiro. E os apóstolos concordavam com isso. E que evangelho é esse? É exatamente o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, foi entronizado nas alturas, à destra de Deus, e voltará para julgar vivos e mortos. E somente são salvos aqueles que se arrependem de seus pecados e confiam somente em Jesus para serem completamente perdoados, aceitos por Deus e terem a vida eterna. Tudo isso só pela graça, sem as obras da lei. E esta fé, quando verdadeira, produzida pelo poder da palavra, ela gera frutos dignos pela presença do Espírito Santo em nós. Por isso a diferença será sempre muito clara dos que são verdadeiramente crentes e daqueles que são falsos irmãos. Porém, esta única mensagem, nós aprendemos aqui também, essa passagem nos dá a entender que este mesmo e único evangelho, ele pode ter aplicações diferentes adaptações para ser pregado em diferentes povos, diferentes culturas, diferentes épocas. E Paulo serve como exemplo disso. Quando ele pregava para os judeus, ele procurava se comportar como um judeu em relação a certas práticas judaicas, para isso não ser um empecilho para a pregação do evangelho. Então ele era flexível com várias coisas. Eles fazem isso, ok, vamos fazer. Teve um momento lá em Atos 16, que ele deixou Timóteo ser circuncidado, que não era 100% gentil, ele tinha também uma descendência judaica, então ele permite ali, para não ser um empecilho, ele sabia que aquilo ali não estava relacionado à salvação, ele permite isso. Então ele era flexível. E quando estava entre os gentios, procurava se comportar como gentil. E como estudamos em Atos, quando Paulo também pregava o evangelho para os judeus, normalmente ele partia das escrituras do Antigo Testamento. Por quê? Porque os judeus conheciam muito bem as escrituras do Antigo Testamento, e ele partia nas sinagogas
trazendo lá as Escrituras e mostrando nas Escrituras que aquilo apontava para Cristo, que Jesus era o Messias prometido. Mas entre os gentios, Paulo usava uma abordagem diferente, não tão conhecedores das Escrituras do Antigo. Aí ele partia com argumentos da revelação geral, da criação, ou então filosóficos, como entre os atenienses, citando até os filósofos que eles gostavam. Então, abordagens diferentes, mas a essência da mensagem sempre a mesma. Ele nunca deixava de pregar o Cristo crucificado, conforme a Bíblia, chamando as pessoas ao arrependimento. Então, percebam, meus irmãos, que o Evangelho ele tem esta natureza extraordinária de adaptação. Ele é vivo, por isso ele nunca perde a sua relevância ao longo de todas as gerações. E tem essa capacidade incrível de alcançar todos os tipos de pessoas, de culturas diferentes, ricos ou pobres, pessoas muito estudadas, acadêmicos, pessoas com pouco estudo. Ele alcança, ele satisfaz de diferentes nações. O Evangelho é suficiente para alcançar, transformar e satisfazer toda e qualquer pessoa que se rende a Cristo. Ele é completamente relevante. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. Ele é completamente relevante para o mundo atual. Devemos pregá-lo com contextualização, sim, mas com muito cuidado para não perverter o seu conteúdo essencial. Segunda questão que eu destaco, meus irmãos, é que firmados no verdadeiro Evangelho, devemos preservar a unidade cristã. Aprendemos com o exemplo dos apóstolos aqui que existem coisas que devemos ser flexíveis em prol da unidade. Nos esforçarmos para mantermos a boa comunhão entre os irmãos, a igreja deve manifestar a beleza da diversidade, sem perder a unidade, na mesma fé essencial, mesmo espírito. Isso quer dizer que entre nós, como irmãos, vamos ter a manifestação de diferentes expressões culturais. E sim, existe dificuldade nisso, mas devemos aprender a conviver pela graça, em amor. Isso quer dizer que vamos vestir diferente uns dos outros. E não precisamos brigar por isso. Não devemos colocar isso como assunto essencial da fé, a forma como nós vamos nos vestir. É claro que devemos estar atentos aos princípios básicos que a Bíblia nos apresenta na questão do vestir, que é principalmente fugir da sensualidade e da ostentação. Então existem aspectos culturais perversos que devem ser rejeitados, e muitas vezes somos influenciados por isso. Então isso deve ser rejeitado, mas outros aspectos não. Então precisamos aprender a fazer essa distinção através dos princípios das Escrituras, mas não brigar por questão de vestimento. Não criar separação por isso. Devemos entender também que como igreja teremos diferentes ideias. Nós podemos pensar política diferente, em certos aspectos. Podemos, claro que podemos. Podemos, e vamos entender também que nós vamos ter pensamentos diferentes em relação a questões teológicas não essenciais. A respeito de escatologia, a respeito de as questões periféricas não centrais da nossa fé, nós vamos ter pensamentos diferentes e não devemos brigar, não precisamos brigar por isso. Podemos conversar, podemos debater, mas sem brigar por aquilo que não é essencial e sem querer impor as nossas convicções sobre o nosso irmão na base da força, na marra. Isso afasta as pessoas da comunhão. E a verdade é que muitas vezes, como igreja, temos dado um péssimo testemunho nessa área. Brigando por aquilo que não deveríamos brigar. E a internet mostra isso o tempo todo, cara. Perdendo tempo com coisas desnecessárias, gastando uma energia tremenda, em vez de avançar na pregação do Evangelho. Richard Baxter disse em coisas essenciais, unidade, mas não essenciais, liberdade, em todas as coisas, caridade. Você é um pastor puritano, trabalhou muito, com todas as suas forças, buscando essa unidade, buscando a concentração
da unidade naquilo que é essencial e servirmos juntos. Então, amados, nós precisamos investir esforços constantes. Preste atenção nisso. Nós precisamos investir esforços constantes lutando contra o nosso próprio pecado. Essa é uma responsabilidade de cada um de nós. A nossa tendência é muito feia. A nossa tendência é sempre o orgulho, o egoísmo, o meu grupinho é melhor que o seu. A nossa tendência é sempre essa perversa quebra de unidade. Então é uma responsabilidade lutarmos contra o pecado, nos abastecermos do verdadeiro evangelho da graça, para mantermos a unidade, porque é dessa maneira que nós damos o testemunho ao mundo de que servimos o mesmo Deus gracioso, que nos salva por graça e que somos verdadeiros discípulos de Jesus. E isso nós devemos entender que se estende aos nossos irmãos de outras denominações também, que também confessam e praticam a mesma fé essencial no evangelho que nós. São nossos irmãos, não são inimigos, não são concorrentes, não são inferiores. São irmãos. Diferentes congregações, diferentes manifestações locais, de igrejas locais, mas deve estar na nossa consciência. Somos um único corpo, gente. Somos uma única igreja, o corpo de Cristo. E esta é a beleza do Evangelho da Graça. Sim, podem ter diferentes manifestações, igrejas locais, com aquelas coisas não essenciais, mas são irmãos. Vamos respeitá-los. Vamos amá-los, vamos servir juntos. Respeitando a igreja local, com a sua liderança, tudo sem fazer confusão. Deus sabe o que é o melhor e como devemos servir. Debaixo da nossa comunidade local, mas sabendo que são nossos irmãos. E por último, eu gostaria de destacar neste texto, é que devemos estar dispostos a lutar pela pureza do verdadeiro evangelho. Como vimos aqui, Paulo era flexível em várias coisas. Legal isso, né? Mas quando se tratava das questões essenciais do evangelho, Paulo era completamente intransigente. Não venha mexer com as bases da nossa fé. Era completamente intransigente, por isso ele não aceitou que Tito fosse circuncidado e teve aquele embate com os falsos irmãos, pois circuncidar Tito naquele momento representaria um desvio fundamental da verdade do evangelho, de que a salvação é pela graça somente, mediante a fé em Cristo, somente, sem as obras da lei. E amados, preste atenção nisso, isso nos ensina uma lição muito importante. Nós devemos fazer de tudo para preservar a unidade cristã, tudo. Mas isso nunca deve acontecer em detrimento da verdade. Nunca. A verdadeira comunhão cristã existe apenas em torno do verdadeiro evangelho. Como diz o pastor Hernandes Lopes, a verdade do evangelho é o cimento que nos une. Não há unidade fora da verdade. O ecumenismo que pretende unir todas as crenças debaixo do mesmo teto é um falacioso engano. Não existe unidade onde a verdade é sacrificada. Eis a importância de lutarmos pela pureza da nossa fé no verdadeiro evangelho. Não podemos ser confusos em relação às verdades essenciais do evangelho. Elas devem estar claras, muito claras na nossa mente, no nosso coração. Como diz Judas no versículo 3. Vamos ler juntos este verso? Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Com fé aqui ele está se referindo às doutrinas essenciais do Evangelho, ao corpo doutrinário essencial para a nossa salvação. E o problema é que nós vivemos dias preocupantes pelo afastamento da palavra. E assim muitas pessoas estão nas igrejas evangélicas no Brasil hoje e desconhecem verdades essenciais do Evangelho, não tem clareza nenhuma no seu testemunho de salvação. E assim fica muito fácil a disseminação das distorções do Evangelho bíblico pelos falsos irmãos. Terreno fácil.
para a disseminação disso. Alguns exemplos. O pensamento que cresce hoje é que só o evangelho não basta para lidar com o homem do século XXI, por isso precisamos acrescentar filosofias humanas, conceitos carnais, para agradar ouvidos carnais distantes de Deus. Vivemos o tempo também do relativismo. O conceito de verdade objetiva é desprezado. A verdade que faz bem para você não é a mesma verdade para mim. Vivemos também a influência do liberalismo teológico, que fala, por exemplo, sobre o mito da ressurreição. Não é tão importante Jesus ter ressuscitado de fato, não podemos ter certeza disso. O importante é a ideia, é o renascer da alegria, da amizade em nossos corações, mas isso é um tremendo esvaziar do verdadeiro evangelho. Temos a teologia da prosperidade, a teologia do coaching agora, e tempos difíceis. E assim o verdadeiro evangelho vai se perdendo, e não pode existir nada mais prejudicial para a igreja do que isto. Pois sem evangelho não há poder de Deus. Sem a mensagem pura e simples do evangelho da cruz, não há salvação, não há verdadeira unidade. E resta apenas o auto-engano de uma fé nominal. Pessoas achando que são salvas, mas não são salvas, porque ainda não compreenderam o verdadeiro evangelho bíblico. Amados, eis a importância de resgatarmos estas verdades pelas quais Paulo lutou aqui. Paulo lutou por elas. Bravamente, resgatarmos verdades do evangelho da graça soberana de Deus, a doutrina da cruz, o que significa a cruz e as implicações dela. Percebe coisas que você deve estar pensando e tem que estar na ponta da sua língua. A doutrina da cruz, propiciação, algo tão caro à nossa fé, entendermos o que significa isso, a doutrina da regeneração, da justificação, do arrependimento e fé em Cristo e os frutos desta fé verdadeira. Estas verdades, elas precisam estar vivas na nossa mente, compreendendo bem as doutrinas essenciais da nossa salvação. Amém? E finalizando, amados, eu creio que este texto ele deve nos conduzir em louvor a Deus, por homens como Paulo. Devemos louvar a Deus por homens como Paulo. Devemos ser muito gratos. Todos os privilégios e liberdade que desfrutamos hoje, por conhecermos o verdadeiro evangelho de Cristo, deve-se a homens como Paulo, como os apóstolos, que lutaram para pregar essa verdade e morreram por ela. Eles morreram por não negar a verdade e por pregá-la até o fim, por amor ao seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Rei da glória. Então esse texto deve nos conduzir em louvor a Deus. E assim foi ao longo dos anos, na história da igreja, muitos mártires, muitos missionários sofreram demais para que esse evangelho chegasse a nós hoje. E para que pudéssemos ter a Bíblia em nossa língua e tão fácil acesso como nós temos hoje. Devemos louvar a Deus, porque eles foram instrumentos, a glória é toda de Deus. Mas homens que dedicaram a sua vida e honrar estes homens e sermos muito gratos por esses batalhadores pela fé evangélica. E que possamos fazer a nossa parte também, não é verdade? Que possamos fazer a nossa parte também, que possamos começar por estudar essa Bíblia que nós temos hoje, tão fácil em nossas mãos. Que possamos ler ela com gosto, realmente entendendo, olha as implicações que nós temos todas, né, daquilo que Deus fez, essas doutrinas tão caras que não nos deixam em trevas, mas nos mostram a verdadeira luz que é Cristo Jesus. Que possamos começar a estudar essas verdades com alegria, com vigor, que possamos ser fiéis a esta verdade, praticar a palavra e então avançarmos em nossa missão como igreja, que é servir a cidade no Evangelho para a glória de Deus. Que Deus nos ajude a estarmos firmados cada vez mais no verdadeiro Evangelho. Semana que vem continuamos o estudo em Gálatas. Não perca. Vamos orar. Pai Celestial, te louvamos por Cristo. Ó Deus, obrigado por tão grande salvação. Que alegria, que liberdade. Ó Deus, Ele é a expressão exata do teu ser. Olhando para Cristo, nós conhecemos
a Deus. Ó Deus, ajuda-nos a entendermos isso. Ajuda-nos a lembrarmos, Senhor, que outrora o Senhor falou pelos profetas, mas hoje se revela pelo Filho. E Ele está documentado com perfeição, o seu Evangelho com perfeição nas Escrituras, porque o Senhor agiu, o Senhor preservou a palavra. E o Senhor vem preservando esse Evangelho ao longo dos séculos para alcançar os teus, ó Deus, os teus eleitos. Pai, te rendemos todo louvor, toda a adoração, pela alegria que nós podemos ter hoje de sermos parte da tua família. Senhor, dá-nos graça para entendermos a unidade do corpo, amarmos o nosso irmão, cuidarmos dele. Nas nossas conversas, nos nossos diálogos, ajuda-nos, Senhor, a não nos desprezarmos, fechando em grupinhos entre nós, por coisas que não são essenciais, desconfiando, Senhor, desconfiança maligna, perversa, de coisas que não são relevantes. Ó Deus, afasta de nós isso. Reconhecemos a nossa pobreza, a nossa miséria, nossa tendência de divisão, nossa tendência de inimizade, nossa tendência de rancor, de amargura. Perdoa-nos, ó Pai. Quebranta-nos com esse poderoso Evangelho da glória de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por essa maravilhosa graça e ajuda-nos, ó Pai, a preservarmos, a batalharmos diligentemente pela fé que uma vez foi dada aos santos. E o teu nome seja sempre engrandecido. E nós sabemos, ó Pai, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua igreja, porque a obra é tua. Então toda a glória ao Senhor, em nome de Cristo. Amém.